Olá, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal eu ensino pessoas a utilizarem a sua energia focando na realização dos próprios sonhos. Eu me chamo Elô Siqueira e eu sou especialista e pesquisadora do comportamento e espiritualidade. Na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre coaching para jovens, uma técnica que eu criei dentro da pós-graduação de cuidados integrativos na Unifesp. O meu objetivo era estimular o jovem a se auto-observar, compreender os seus gostos e construir um repertório emocional estruturado para lidar melhor com as próprias emoções, escolhas e realizações. Bom, mas o mais interessante desse trabalho foi descobrir que o maior desafio não era entendê-los, mas vê-los como eles realmente são, sem as nossas expectativas ou angústias. E principalmente descobrir que a partir dos 9 anos quase não há nenhuma literatura específica, mas há muitas teorias isoladas que demonstram que há marcadores biológicos específicos. E como na fase do bebê, cada ano é um ano. E a cada virada de ano, vira a página, porque tudo muda. Então, fica comigo, porque ao final eu vou deixar 4 perguntas que você pode utilizar diariamente consigo mesmo e com qualquer pessoa que você vai querer se conectar, independente da idade. Bom, antes de contar um pouco sobre essa técnica, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, a minha formação inicial foi administração em marketing e comunicação estratégica. E eu passei boa parte da minha experiência profissional buscando fazer as pessoas sentirem e viverem uma experiência. Com isso, eu fui ficando muito boa em observar e constatar as reações e interesses particulares. E também perceber que cada pessoa impactada tinha sentimento, pensamento e entendimento do contexto completamente diferente. Bom, no marketing, a gente precisa ter ação clara que gere resultado direcionado. Então, com as mesmas formações, eu me tornei muito boa em pesquisar, unificar, mas principalmente pescar as informações, que é o que eu quero te ensinar até o final desse episódio. Vamos lá? Bom, eu estou compartilhando com você um pouco do trabalho que eu faço com jovens e que eu desenvolvi dentro da Unifesp. Quem sou eu? Essa é a pergunta de milhões para muita gente. A gente passa a vida tentando entender isso. E eu fui observando que, principalmente com o jovem, para a gente criar repertório, isso não precisava ser algo tão específico. Porque no final, quando a gente entra na escola, a gente já começa a estudar, né? Eu sou filho de quem? A minha família? Qual que é o sobrenome da família do meu pai? Qual é o sobrenome da família da minha mãe? Qual a cultura que eu estou inserida? Qual a filosofia? Qual a crença? Quais os sistemas que eu pertenço? Dentro de um ambiente, qual o contexto, o bairro, a escola, o grupo de amigos? E mesmo assim, a gente não sabe. Quem sou eu? E eu comecei a fazer perguntas muito simples. O que eu gosto de fazer? Tia, mas por que isso é importante? Quais são os meus maiores talentos? Talentos? Não, eu não tenho talentos. Quais são os meus interesses? Interesses? Quais as matérias que você mais gosta? Quais são os comportamentos e o estilo emocional? Estilo emocional é a forma como você reage. Qual a intensidade? Como você percebe o outro? Como você se conecta com o ambiente? Quais as minhas características físicas? Essa ainda é mais simples. Mas o que me deixa feliz e o que me deixa triste, muitos às vezes não percebem. Como eu me comunico, como eu me expresso. Falo muito, dou muita risada, sou mais introspectivo. Pô, por que os introspectivos são sempre muito observados como se eles fossem estranhos? Se é só uma característica. Quais as minhas tendências? Então, o autoconhecimento ele traz clareza, mas ele traz também repertório de sentimentos. Ele traz potencial, ele começa a fazer você perceber quais são as suas motivações. E quando eu tenho mais clareza sobre essa minha dinâmica interna, eu começo a fazer escolhas melhores. E por que eu quero sempre trabalhar com um jovem de 12 a 18 anos? Porque, na verdade, essa mudança começa aos 9 e termina aos 25. Mas como andar, ela não simplesmente acontece, você não levanta e anda. Não, você começa a rolar, você começa a levantar o pescoço, depois você começa a esticar e pegar,
Você vai tendo domínio do corpo até que você levanta, engatinha, começa a cair, levantar, até que uma hora você começa a andar. Mas isso leva um ano inteiro. E o processo de repertório emocional e de processo de crescer e se autoconhecer começa aos 9. Bom, utilizar as perguntas faz a gente refletir. E a partir das perguntas, a gente começa a perceber a nossa individualidade. E não só a individualidade, a gente começa a abrir possibilidades. A gente sai de um sistema fechado de que eu sou isso, eu sou aquilo, e eu passo a perceber quem eu realmente sou. Eu começo a me enxergar como um indivíduo. E eu gosto muito do coaching, porque o coaching ele é estimulante. O coaching ele fala do seu lado criativo. Ele é muito objetivo, direto, ele é pragmático, ele faz você testar aquilo que você observa sobre você. Mas principalmente ele começa a te inspirar e maximizar o seu potencial. E o que a gente mais precisa na adolescência, onde os humores estão sempre em oscilação. Então, maximizar potencial, ser objetivo, direto, tirar um pouco dessa temperatura emocional. Não estou dizendo ignorar, estou dizendo aprender a lidar com ela e estimular o nosso lado criativo. Esse sempre foi o meu maior objetivo. Bom, mas até aí, o que é inteligência? Dentro da literatura, a inteligência é a capacidade que a gente tem de aprender, raciocinar, compreender, resolver problemas e se adaptar ao ambiente. Mas espera, parece que é muita coisa, né? E se eu disser para você que existe uma inteligência que é intelectual? E que na inteligência intelectual, a gente tem uma organização neural que permite que o homem realize pensamentos racionais, lógicos, pautados em regra. E que isso é muito diferente da inteligência emocional, que é um outro tipo de organização neural que permite a gente realizar pensamento associativo, compreender o contexto. E ele é muito afetado por hábitos, mas ele também é reconhecedor de padrão e ele é emotivo. Ele dá calor, ele dá engajamento ou desmotivação. Então, ele impacta o resultado final. E quando eu uno a inteligência intelectual à inteligência emocional, eu descubro que existe uma outra inteligência, uma inteligência chamada de inteligência espiritual, que é um outro tipo de organização que permite você realizar pensamento criativo, capaz de gerar insights, e é formulador e, ao mesmo tempo, revogador de regras. A inteligência espiritual é o pensamento que reformula e transforma os pensamentos anteriores. Por quê? Porque ela trabalha a nossa singularidade. Quem diz que eu, perante meu pai e minha mãe, sou completamente igual a eles? Perante aos meus irmãos, perante aos meus primos, nós temos, sim, características muito parecidas, muito específicas, mas nem entre os gêmeos a gente consegue dois seres. Bom, singularidade. Se eu estou dizendo que a inteligência emocional é um tipo de organização que permite eu realizar um pensamento associativo, afetado por hábitos, reconhecedor de padrões emotivos, eu estou falando que existe uma forma de eu pensar e sentir e de realizar, uma forma muito individual. E esse é o maior ganho do processo da adolescência. A partir dos 9 anos, a gente começa a desenvolver uma área muito importante do cérebro, que a gente chama de lobo frontal. E dentro do coaching, a gente chama esse de nosso filósofo interno. Ele é uma das áreas mais importantes daquilo que a gente chama de pensamento superior. Aquilo que lá na frente, quando a gente tiver 30, 40, 50 anos, vai ser o grande organizador da nossa sabedoria, daquilo que a gente construiu ao longo da vida. E que hoje a gente utiliza fazendo processos de autoconhecimento, mas que com o decorrer do tempo a gente pode começar a utilizar aos poucos. E como aprender a andar, a gente vai sutilizando, afinando essa informação, sem precisar passar por processos tão intensos como a gente passa hoje quando a gente fala de autoconhecimento.
Bom, eu vou trazer aqui para vocês algumas linhas de pensamento que eu fui unificando para fazer esse trabalho. Primeiro que a gente tem uma consciência pessoal e a gente tem uma consciência social. Consciência pessoal fala sobre como a gente atua conosco mesmo. E eu trago a inteligência múltipla intrapessoal, a minha capacidade de autopercepção, e a partir da minha autopercepção, como eu atuo na vida a respeito das minhas ações, como eu penso, sinto e como eu realizo. E dentro da consciência social, a gente tem uma inteligência específica, que é a inteligência interpessoal, que é a minha capacidade de observar o ambiente, o contexto, e, e me colocar, me posicionar em relação a ele. Então, dentro da minha consciência pessoal, a gente fala na inteligência emocional, e aí aqui eu estou trazendo um pouco do conhecimento da unificação de informações do Daniel Goleman, que é eu sinto, eu penso, eu sonho, eu valorizo, eu pertenço, eu sou e eu respeito. É uma relação de um para um, é eu comigo mesmo. É uma relação muito íntima. E desse autoconhecimento, dessa percepção que eu tenho minha, eu posso ter uma ação consciente, e daí eu tenho uma autogestão sobre aquilo que eu compreendo, eu uso, eu faço, eu transformo, eu me motivo e eu invisto o meu tempo. Então eu passo a ter uma relação minha com aquilo que eu quero ser, com aquela pessoa que eu quero criar. Dentro da consciência social, quando eu tenho uma percepção sobre mim e como eu gerencio as minhas dinâmicas, eu começo a observar o outro. Eu começo a entender padrões dele, que às vezes são parecidos com os meus e às vezes não. Eu começo a me relacionar com ele, porque quando eu conheço padrões, eu começo a estabelecer limites e escolhas claras. Eu muitas vezes apoio, eu gero vínculos e eu passo a ser sensível à minha forma de ser e à forma de ser do outro. Então, eu gero uma relação de um para três. Eu comigo, eu com aquela pessoa que eu quero me tornar e eu com o outro. E quando eu conheço o outro, daí sim eu posso gerenciar o meu ambiente, eu posso gerenciar o ambiente aonde eu estou inserido. Eu posso influenciar, eu posso liderar, eu posso me comunicar, eu posso atuar nos conflitos, eu posso fazer alianças, mas principalmente eu posso me colocar disponível para atuar no mundo social. Então passa a ser uma relação de um para quatro, porque é eu comigo, eu como eu faço as coisas, eu como com o outro, como observo, e aí sim eu posso ter uma atuação minha com a sociedade. Eu posso dizer qual vai ser o meu projeto de vida, inclusive. E eu consigo dizer o meu projeto de vida olhando para o meu senso de coerência. Quais são os meus valores? Quais são as experiências que eu quero viver ao longo da minha vida? E quais são as necessidades que eu preciso atingir para que eu tenha motivação suficiente para atingir esses valores? Não há como formar um ambiente valoroso se as minhas necessidades principais ainda nem foram atendidas. Bom, falando um pouco da inteligência espiritual e dessa dinâmica entre, eu vou chamar de alma e o corpo, a gente tem uma área filosófica. Mas antes da área filosófica, eu ainda quero chamar atenção para a parte neurobiológica, que é psicofisiologia. A inteligência emocional é um tipo de organização neural. Ela é associativa, ela é afetada por hábitos, reconhecimento de padrões e emotividade, mas ela tem estilo emocional. Estilo emocional de resiliência, de atitude, de atenção, de sensibilidade ao contexto, de intuição social e de autopercepção. Então, é muito difícil você dizer que um é igual ao outro e que a gente tem que se comportar todos da mesma forma. Porque dentro dessa dinâmica entre a alma e o corpo, a própria filosofia diz: a alma sempre olha para aquilo que traz sentido. E o que, que traz sentido para mim? E o que, que traz sentido para você? E o que, que traz sentido para aquele jovem especial?
E ela diz: o corpo adoece quando a sua vida, a sua ação não está congruente com a sua evolução. Então a gente vê o jovem às vezes muito fechado, muito chateado, e a gente não entende que na verdade ele está tentando se expressar. E que muitas vezes ele não está conseguindo. Por isso que eu disse que um dos principais desafios desse trabalho é olhá-lo como ele realmente é, e não como eu tenho expectativa que ele seja. Porque há na natureza de cada um uma busca natural de sentido. E quem falava isso era Viktor Frankl. A busca de sentido é a principal motivação na vida de qualquer pessoa. Aliás, é a grande motivação da vida de um homem. Então, por quê? Qual o objetivo? Por que agora? O que que eu ganho com aprender a, aliás, estimular um repertório emocional? E aonde que eu vou usar isso, né? Primeiro, na adolescência, ou nesse processo de crise, como a gente chama, a crise, na etimologia da palavra, ela significa movimento difícil ou de escolha. Então, a forma como eu vou olhar a palavra crise vai determinar a intensidade que eu vou dar. Isso, por si só, já é inteligência emocional. Eu vou olhar isso como um grande desafio ou eu vou olhar isso como um momento difícil? Eu vou olhar isso como uma grande oportunidade de escolha ou eu vou olhar isso como um momento difícil, chato? Por quê? Porque é uma fase onde o corpo ele começa a gerar muita energia emocional. E é justamente essa energia emocional que pode começar a organizar a mente. E a gente fica organizadamente. E qual que é o objetivo? O objetivo é, aos poucos e sem sofrimento, gerar consciência, gerar sentido, conhecimento. E eu vou dizer, o adolescente nessa idade, quando a gente pergunta o que ele gosta, o que ele não gosta, qual o talento, a gente reconhece, ele ganha um brilho nos olhos. Ele começa a se permitir a ser quem ele realmente é, a experimentar a sua singularidade e a compreender que os aspectos dele e a totalidade do mundo interior dele faz dele uma pessoa diferente. Então ele começa a fazer escolhas conscientes e muito firmes, porque ele fala: mas isso aqui tem a ver comigo e não com outro. E por que que é agora, né? Porque nesse monte de contexto que eu fui unificando, a idade dos 9, principalmente até os 15, quando eles tomam uma decisão mais clara, isso em nome de muitos autores, a gente tem uma matriz de talentos, que são as inteligências múltiplas, a gente tem o cheque de valores, que foi observado por Freud, a gente tem a formação do córtex pré-frontal, que começa aos 9, chega aos 25, mas em momentos muito específicos, como os 10, 11 anos, os 13, os 14 e os 15, tem cortes muito diretos, objetivos. E é justamente neste período que tem a maior concentração e angústia da busca da identidade. Até porque a própria dinâmica emocional faz com que ele busque experiências. E essa experiência ela pode ser de florescimento e contagiante, ou pode ser melancólico. Como eu disse, toda a forma como a gente olha para essa idade é que modifica tudo. De qualquer forma, esse é um período de identidade que vai dando poder à nossa mente. E eu estou falando do poder daquele que não vai usar a força para conseguir o que quer, mas simplesmente vai ser quem é. Então, o que que a gente ganha com isso? A gente vai ganhando maior clareza, melhor autopercepção, a gente vai começando a separar o instinto do talento, a gente começa a visualizar a necessidade e o valor, e a gente vai ficando mais claro, vai construindo melhor essa mente. E aonde que a gente faz? A gente faz isso dentro do ambiente seguro, que é dentro da nossa própria casa, dentro do ambiente escolar. Então, calculadamente e objetivamente, é a melhor época de fazer. É a melhor forma da gente entender como eu penso, sinto, como eu me comporto e como eu posso gerar as minhas próprias experiências. Tem um cliente meu que fala assim: é tipo viver um videogame? É tipo viver um videogame.
porque eu vou escolhendo as ferramentas que eu vou usando, vou testando e vou vendo se dá resultado ou não. Então, as 4 perguntas para estimular o repertório emocional, que principalmente geram muito reconhecimento e organização das informações de identidade. E eles ficam apaixonados. O que que você pensa sobre isso? Você tem uma imagem? Se fosse uma cena completa, qual seria? O que que você sente sobre isso? E o que você falaria ou faria sobre isso? Mas veja, são perguntas abertas. A gente não precisa julgar, criticar. Muitas vezes a gente pode dizer: nossa, o seu ponto de vista é completamente diferente do meu. Você pode me ensinar isso? Você pode me mostrar como você faz? E assim a gente ir percebendo como cada um se comporta de um jeito completamente diferente do outro. Bom, essa aqui é a minha aula sobre coaching para jovens, quando a gente observa que o autoconhecimento pode ser uma chave de progresso individual. E eu agradeço você que ficou aqui comigo até o final e te convido a compartilhar com aquelas pessoas que você vê que pode ter interesse. Muito obrigada.